Queridos jovens, queridas servas e também aos leigos, vamos continuar os estudos do Credo Apostólico. Este é o vídeo do terceiro artigo do Credo e vamos iniciar com uma oração baseada no hino 139 do Inário. Eu vou ler duas estrofes aqui. Espírito Santo, ó Deus e Senhor, desperta em nós ao verbo amor. Teu fogo em nós vem acender, em vero amor nos faze arder. Espírito Santo, ó Deus e Senhor. Aumenta a fé, aumenta o amor. Só posso crer em meu Jesus se receber de ti a luz. Espírito Santo, ó Deus e Senhor. Amém. Muito bem, vamos lá, vamos seguir em frente. O Espírito Santo e a sua obra. Então, este é o assunto do terceiro artigo do Credo Apostólico. Então, terceiro artigo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O que significa isto? Creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente de todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos. E me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Toma um pouquinho de água só. Muito bem, terceiro artigo do Credo. Então, particularmente, essa explicação é a explicação mais bonita que existe. Eu creio que por minha própria razão, ou seja, minha inteligência, ou força, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho, ou a força, minha vontade de crer. Veja o que nós estamos falando. Eu creio que não posso crer. Olha que interessante. Eu creio que por minha própria vontade ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. E isto é uma coisa muito particular do luteranismo. Se nós olharmos as outras religiões, todas elas vão ensinar que o ser humano ele coopera para a sua salvação. Alguma coisa ele faz. Ou seja, é como se fosse assim, né? A palavra está aqui, mas eu me converto, né? Quando as pessoas dizem, eu aceitei Jesus, no dia que eu me converti, geralmente a pessoa está falando de uma maneira errada, geralmente. Geralmente ela pensa assim, eu decidi crer em Jesus. No dia que eu decidi crer em Jesus. Não, não é por aí, né? Nós vamos ensinar. E aí apareceu, deixa eu, não sei se não vai aparecer ainda hoje, né? É quando uma pessoa está no céu, é 100% obra de Jesus, é 100% obra de Deus. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, não existe uma participação humana na salvação, né? E aí o terceiro artigo vem para, assim, com força, né? Creio que por minha própria razão, né, com a minha inteligência ou força, minha vontade, não posso. E aí entra o Espírito Santo, a ação da terceira pessoa da Trindade, que infelizmente, quem sabe é a mais desconhecida das três pessoas da Trindade. Vamos voltar aqui. Vamos adiante. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo esteve presente no batismo de Jesus em forma de uma pomba. No Pentecostes, o Espírito Santo marcou a sua presença através de sinais, um som, um som forte de um vento, e também depois como línguas de fogo pousando sobre as pessoas. Também o Espírito Santo ele inspirou a Bíblia, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quem escreveu a Bíblia foram homens, né? Mas o Espírito Santo guiou essa escrita.
também fez os escritores lembrarem de muitas coisas. Eu esqueço, você esquece muitas coisas. Porém, o Espírito Santo fez as pessoas lembrarem. E então, por isso que a palavra é de Deus, mesmo que foi escrito por Lucas, mesmo que foi escrito por Marcos, é a palavra de Deus. Por quê? O Espírito Santo guiou essa escrita. E a igreja unicamente ela reconhece, né, os escritos bíblicos. E nós, continuando aqui, o único Deus verdadeiro, então é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Geralmente o Espírito Santo é citado em terceiro lugar, mas isso não quer dizer que ele está abaixo. Ninguém está abaixo ou acima. Né? São três pessoas da Trindade. Então, né, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aí, aqui vem a pegadinha. Né? Então, quantos deuses existem? Não, é um só. É uma essência só. Não, mas se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, estamos falando de três deuses? Não, é um só. É uma coisa que a gente não consegue entender. Um mais um igual a um, né? Sobre a Santíssima Trindade. Deus quis que fosse assim. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas isso não significa que ele é menor ou maior, antes ou depois. O Espírito Santo, ele é chamado de santo porque ele mesmo é santo e porque ele santifica. A sua obra é santificar. Além de santo, o Espírito tem todas as demais qualidades que o Pai e o Filho têm. Ele é justo, todo-poderoso, onipresente, ele é amor e assim por diante. É bom lembrar que nos primeiros versículos, nos primeiros 3 versículos da Bíblia, nós temos a Santíssima Trindade. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui está o Pai. O Espírito, né, né, voava sobre o mar, sobre o caos, é a ideia. Né? O Espírito de Deus. Então, ele pairava, voava. Aqui está a terceira pessoa da Trindade. E onde está Jesus? A segunda. Deus disse, haja luz e houve luz. Aí a gente pensa assim, Jesus é a luz do mundo. Claro que é. Só que aqui, onde é que está Jesus? Ele está na fala, como nós vimos no estudo do primeiro artigo. Deus fala, as coisas acontecem. E isso é o poder de Deus, isso é o verbo, é a palavra que opera, que faz, realiza o que diz. Por isso que agora, falando como pastor, quando o pastor diz o teu pecado está perdoado, é porque está perdoado, bem simples. Aquele, né, o assim na terra como no céu, ali acontece. O pecado que é apagado aqui é apagado lá nos céus. No Pentecostes, você pode ler, quem sabe é o ápice da, da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele encheu o coração dos discípulos com coragem, deu-lhes capacidade de anunciar a palavra de Deus. Muitos dos que estavam ouvindo o evangelho não acreditaram em Jesus. Então Pedro anunciou o evangelho e quase 3.000 pessoas receberam a fé por obra do Espírito Santo. Veja aqui, ao lado esquerdo, nós temos uma pintura, uma linda pintura, né, que é a construção da Torre de Babel. Está lá em Gênesis capítulo 11. Aquelas pessoas, aquele povo queria construir uma torre para chegar aos céus. É o que, né, é aquela ideia, assim, a pessoa quer chegar a Deus. É impossível isso. Também tinha um egoísmo, eles queriam ficar conhecidos e tudo mais. E o povo falava uma língua só, uma língua apenas. Que língua que era? Não sabemos. E então o que Deus fez? Deus, né, convida, Deus Pai possivelmente convida as demais pessoas da Trindade. Vamos confundir a linguagem. Então ali nasceu, Deus vai lá e confunde as pessoas, ou seja, de repente as pessoas nascem as línguas. São línguas maternas, eu diria assim, como por exemplo o latim. O latim é a língua mãe do português e do espanhol. Então, ali nasceu as várias línguas. O povo não se entendeu mais e tiveram que se espalhar na terra. Naquele dia, Deus confundiu. É por isso que você precisa estudar inglês, por isso que você precisa, às vezes, aprender uma outra língua, por causa desse dia. Né? Então, Deus confundiu. Né? Temos línguas, mais que um idioma. E no dia de Pentecostes, Deus fez o contrário. Deixa eu voltar aqui.
Deus fez o contrário no dia de Pentecostes. Nesse dia, Deus não confundiu, pelo contrário, deu o dom para as pessoas falarem na língua materna daquelas pessoas que estavam ali. Era uma festa colheita, o dia de Pentecostes. E por que Deus deu essa capacidade, esse poder para as pessoas falarem em outros idiomas, em outras línguas? Línguas que eles não sabiam, não conheciam? Porque havia um assunto em comum, que é o Evangelho. Eles estavam falando das grandezas de Deus, das grandes obras de Deus, de Jesus, obviamente. Então, havia uma coisa em comum, existe uma coisa em comum entre os povos. Por isso que nós cantamos, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Ou seja, chegou o dia que Deus fez a Torre de Babel ao contrário. Em vez de confundir, Deus limpou a confusão. Queria que Jesus fosse pregado e ensinado. Uma outra questão importante, eu já falei um pouquinho, nós somos cegos, naturalmente nós somos cegos. 1 Coríntios capítulo 2. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem, ou seja, se dividem, se ensinam espiritualmente. Ou seja, se você crê em Jesus, isso é um milagre que Deus fez em sua vida. Em sua vida. Isso não veio de você, não é porque você é bom, porque você conseguiu agora, né, conseguiu compreender a mensagem bíblica, né? Realmente Deus existiu? Realmente Jesus existiu? Porque encontrei algumas provas arqueológicas, algumas provas em livros de história de outros povos, e agora eu vejo que a fé tem algo de verdade. Não, Deus agiu em sua vida, né? E isso é loucura, isso é escândalo, como diz outros textos, né? A palavra da cruz é loucura, mas para nós é poder de Deus, é a mensagem da cruz. Nós somos mortos também. O que um morto consegue fazer? O morto só consegue ficar morto. Bem simples de entender. Efésios 2, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, nós nascemos naturalmente mortos, mesmo que nós éramos uns bebezinhos bonitos, amados pelos pais, né? Nós nascemos mortos espiritualmente. Vem Jesus, por meio por meio do Espírito Santo, nos dá vida, nos dá um sopro de vida, assim como ele deu lá para Adão, né? Formou o Adão lá um boneco de terra, foi lá, deu um sopro, né? O Adão, né, respirou, né, se tornou um ser vivente. Assim nós somos. O Espírito Santo ele nos traz esse sopro de vida, né? Isso se dá no batismo ou por meio da pregação da palavra, né? Às vezes uma pessoa, sempre é bom lembrar, às vezes uma pessoa não é batizada de criança, e depois está lá com seus 20 anos de idade, vai na igreja e passa a crer em Jesus. Foi por meio da palavra. Se a pessoa de fato crê, ela vai querer ser batizada também. Nós também somos inclinados ao mal, né? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, ninguém é bonzinho, todos estão inclinados ao mal. Romanos também diz: todos carecem, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Como o Espírito Santo me faz ser cristão? Então, ele usa os meios da graça, né? A gente sabe de cor isso, palavra e sacramento. Os meios da graça, os meios que Deus usa para que nós creiamos, são os meios da graça, que são a palavra e sacramentos. Então, sacramentos, a Igreja Luterana ensina que existem dois: o batismo e a Santa Ceia. E diferente da Igreja Católica, a Igreja Católica ensina que existem 7 sacramentos. Até mesmo o casamento seria um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é uma coisa sagrada, mandada por Deus. E aí que a gente não consegue ver isso no casamento, por exemplo, né? No matrimônio, né? O sacramento ele tem uma coisa visível, até poderia dizer, olha, ali está o homem, ali está a mulher, mas também tem traz o aspecto do perdão de Deus, né? E não necessariamente, nós não temos perdão de Deus se casando com alguém. Então, esse é o problema, né, de ver o matrimônio como
sacramento. Ele foi mandado por Deus, sim. Foi instituído por Deus, sim. Foi Deus que fez o primeiro casamento, né? É Deus que casa as pessoas. Mas não traz necessariamente o perdão de pecados. Diferente do batismo, diferente da Santa Ceia. Então, nós cremos que existem apenas dois sacramentos e a palavra. Então, a palavra lida, pregada, refletida, né? Mas especialmente a palavra de Deus, ela lida e pregada, né? A pregação. A pregação é diferente de você ler uma mensagenzinha na internet, né? Ela é diferente. A pregação, a fé vem pelo ouvir. Se você está em casa mexendo no celular e vê uma mensagem, uma reflexão, é claro que aquilo pode alimentar a sua fé. Mas o principal é você ir no culto, se sentar e ouvir alguém pregar, ouvir Jesus pregar. Né? Sempre foi assim. Jesus pregava assim. Ele lia o texto bíblico e explicava, pregava, ensinava. Então, a palavra de Deus. É claro que a gente canta essa palavra de Deus, a liturgia é a palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. A gente canta o Glória in Excelsis, que é o cântico dos anjos, né? Quando os anjos cantam quando Jesus nasce, né? Anunciam aos pastores, mas especialmente a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir. Deus quis que fosse assim. Por isso, 1 Coríntios 12, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, anátema é maldito, maldito Jesus, maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou seja, senão pelo Espírito Santo, ou seja, ninguém pode confessar a não ser pelo Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo é uma ação silenciosa, ela é quietinha, é lá no coração. E o Espírito Santo, ele prega Jesus em nosso coração, né? Ele quer que nós creiamos em Jesus, ele prega Jesus. Ele não prega tanto ele mesmo, ele prega mais o Senhor Jesus em nosso coração, para que creiamos em Jesus. A salvação, né? Como nós lemos, o Espírito Santo me chama, congrega, ilumina e santifica e conserva na fé. Então, nem conservar na fé vem de nós, vem por meio de Deus. E um texto aqui, 2 Tessalonicenses, foi para isso que também Deus os chamou, por meio, né, do nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo chama, ele congrega, ele une as pessoas, ele ilumina, ele dá uma luz e santifica também. Se ele traz Jesus em nossa vida, traz perdão, nós nos tornamos também santos por meio de Jesus, e conserva a fé. Existem vários outros textos também, né? Deus quer a salvação de todos, né? 1 Timóteo, né? Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse texto é muito importante. Então, quando alguém não crê, alguém se perde, vai para o inferno, às vezes a gente pensa assim que Deus não agiu na vida dele, o Espírito Santo não agiu, né? Mentira. Aqui está, Deus deseja que todos sejam salvos. Ezequiel diz assim também, o profeta Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que o pecador se converta e volte para Deus. Então Deus não fica feliz. Vou mandar ele para o inferno. Pode ir, Joãozinho, vai para o inferno. Não, né? Deus sempre age, né? Então, enquanto nós vivemos, nós sempre estamos no tempo da graça, temos a oportunidade. Por isso que a Bíblia sempre fala, hoje é o dia de ser salvo. Ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. Hoje é o dia de crer em Jesus. Aqui está a coisa mais importante, talvez, desse aspecto aqui, né? Aqui eu fiz um desenho. Se uma pessoa está no céu, é 100% obra de Jesus. Se uma pessoa está no inferno, então é 100% obra nossa, do ser humano. Isso aqui é muito importante, né? A única tradição religiosa cristã que ensina isto aqui, ó, que vocês estão vendo, é o luteranismo. A Igreja Católica vai colocar que para alguém estar nos céus é preciso também fazer boas obras.
né? A penitência. Então lá você recebe o perdão de pecados e vai lá. Agora você tem que comprar esse perdão, conquistar esse perdão. 20 Ave Maria, 50 Pai Nosso, cestas básicas, ajudar os pobres e assim por diante, né? O Espiritismo, que nem é uma religião cristã, né? Não é cristão, diz assim, né? Não existe salvação fora da caridade, fazer o bem, ou seja, você compra a salvação, né? As outras igrejas têm muito a questão, Igreja Batista, né? Eu me converter, eu, né, decidir por Jesus, aceitar Jesus. Igrejas assembleias, também de cumprimento da lei de Deus, o dízimo, ofertas. A Igreja Adventista também tem esse lado, né? Então, não existe, é 100% obra de Jesus. É 100% obra de Jesus. E agora, se alguém está no inferno, é 100% culpa da pessoa. Ah, mas pastor, como é que a gente vai ler aqueles textos lá? Romanos capítulo 9. Antes de nascer, Deus amou Jacó e odiou Esaú, antes dos dois gêmeos nascerem. Ora, né, como é que a gente entende aquilo? Primeira coisa, Deus também, ele sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Deus conhece o futuro. No entanto, Deus não pegou, não fez assim, o Joãozinho vai para o céu, a Maria vai para o inferno. E esse aqui? Para onde é que eu vou mandar ele? Esse aqui vai para o céu. Não, esse aqui vai para o inferno. Não está na decisão de Deus, a salvação está em Cristo. E ela vem a nós por meio do Espírito Santo, né? Ah, mas e a fé que eu tenho? Eu tenho muita fé em Deus. Essa fé foi dada por Deus também. Não vem de você. Não vem de você. Então, isso aqui é muito importante mesmo. Algumas igrejas, de novo, a presbiteriana, calvinistas, vão ensinar que a salvação está mais no decreto de Deus. Lá no início, Deus decretou alguns para o céu e alguns para o inferno. Os que vão para o céu vão crer em Jesus. São eleitos, né? Quando a Bíblia fala de eleição também, né, os eleitos de Deus, os eleitos sempre são para a salvação, nunca para a condenação. Voltando aqui, ó, Timóteo, Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus amou o mundo. O mundo quer dizer os cristãos e os não cristãos. Creio na Santa Igreja Cristã, né? Se você for numa missa, né? Apesar que a igreja luterana, o culto também é missa, né? Não está errado o termo missa, é bonito até falar missa, não é correto falar missa. A Santa Igreja Cristã, mas se você for numa missa católica romana, lá vai dizer, né? Creio na Santa Igreja Católica, né? Tá errado isso? Não está errado. As pessoas acho que não entendem, né? Eu creio na Santa Igreja Católica, nessa Igreja Católica do Papa Francisco. Não, aí essa igreja eu não creio nessa igreja. Católico significa cristão universal, né? Então, na verdade, os luteranos trocaram o termo por causa disso, né? O Papa pegou o termo há muitos anos atrás, pegou o termo tão bonito e colocou na igreja dele. E aí eu não creio na Santa Igreja Católica Romana do Papa Francisco. Nessa igreja eu não creio. Eu creio na Santa Igreja Cristã, a igreja cristã que existe no mundo inteiro, né? E ela é a comunhão dos santos, né? Agora, a linha de português. Lá no terceiro artigo, creio na Santa Igreja Cristã, aí tem um hífen, a comunhão dos santos. O hífen junta as coisas. A Igreja Cristã é a comunhão dos santos, né? A reunião dos cristãos, né? Não, se tivesse uma vírgula, ia ser separado, né? Não, mas tem um hífen lá. Depois eu volto lá. Aliás, vou voltar agora. Aqui. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Ou seja, aqui, ó, esse hífen, que é a comunhão dos santos. Creio na Santa Igreja Católica, posso falar? Posso falar sim, Católica Universal, que é a comunhão dos santos. Daqueles que creem em Jesus, né? Se tivesse uma vírgula, ia separar as coisas e estaria errado. Agora vamos voltar lá. O que é igreja, então, né?
antes de pensar isso, né? Creio na Santa Igreja Cristã. Mas o que é a igreja? A gente pensa às vezes a igreja como um templo. Nossa igreja, né? Santa Catarina, a maior igreja da IELB. E a gente pensa na igreja como um templo, como construção. Tá, é também. Às vezes, igreja também é uma instituição. Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja de Confissão Luterana no Brasil. É também. Aqui esse símbolo aqui, ó. Igreja Apostólica Católica Romana, acho que é o nome da igreja católica, né? Tem os símbolos das chaves, do Papa, né? Então a gente pensa às vezes igreja como uma instituição. Pode ser também, né? Mas a igreja também são pessoas, né? A Bíblia vai, na verdade, as confissões luteranas vão dizer assim: o que que é a igreja? A igreja são os cordeirinhos, as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor Jesus. Isto é a igreja. Isto sim é a igreja. Ah, mas aqui do lado, essa construção é a igreja, tá? É a igreja também. Mas a igreja são as pessoas que ouvem a voz do bom pastor Jesus. Não importa se é uma pessoa ou se são 500. São as que ouvem a voz do bom pastor Jesus. E aí nós podemos pensar que existe a igreja cristã invisível e a visível. A igreja cristã invisível é o conjunto de todos os cristãos, é a comunhão dos santos, de todos os tempos. É a igreja que já está nos céus também. É a igreja de todos que creram em Jesus. E essa igreja cristã invisível, ela também está na igreja católica, na igreja batista. Lá também vai ter gente salva, porque lá tem gente que crê em Jesus, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer em Jesus será salvo. Então, essa igreja existe por aí. Não existe só na igreja luterana. Isaías capítulo 55, na igreja também se usa a palavra, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Né? Na igreja, então, existe a palavra de Deus. Então, mesmo que a igreja católica, mesmo que a igreja universal seja toda errada, toda capenga, meu Deus do céu. Eu acho que se eu entrar lá, eu acho que eu passo até mal quase. Mas mesmo assim, alguém pode crer ali. Como que pode crer? Porque a palavra está ali e o Espírito Santo age por meio da palavra. Né? O problema deles geralmente é não na leitura bíblica. Eles leem a Bíblia, pronto. O problema é o que eles falam depois da leitura bíblica. Eles deturpam, né? Deturpam Jesus. Colocam a salvação no ser humano, que o ser humano consegue, nos dízimos, nas ofertas, na obediência. Mas se a pessoa crê somente na palavra, já está ótimo. E nesta igreja cristã, né, ela é a comunhão de todos que creem em Jesus. Mas aqui ao lado nós temos também, na igreja visível, a igreja que a gente vê, né? Aliás, a gente não consegue perceber isso, né? Ela faz parte da igreja invisível ainda, perdão. Nós temos o joio e o trigo, as ovelhas e os cabritos. Então, os discípulos perguntam para Jesus: você quer que nós separemos o joio do trigo? São quase iguais, são parecidos. Aí Jesus disse que não, ele que vai fazer a separação no dia do juízo final. Então, na igreja, dentro da igreja, sempre terão os hipócritas, os que não creem de verdade. E às vezes até são usados até pelo diabo, pelos demônios, como a gente ouve por aí. Às vezes causam estrago dentro da congregação. Então, dentro de uma congregação, geralmente tem aqueles que não creem de fato, o joio, né? Os cabritos. O que a gente faz? Pastor expulsa eles da igreja? Depende, depende, mas eu não sou chamado para fazer a separação, né? Os discípulos perguntam: Jesus, você quer que vamos lá e cortemos o joio? Não façam isso, eu vou fazer. Eu vou guardar o trigo no celeiro, o joio eu vou juntar e jogar no fogo, no inferno, né? Então, resumindo, o que é a Santa Igreja Cristã? É a união, a totalidade, todos os cristãos espalhados por todo o mundo. Quem pertence à Santa Igreja Cristã? Somente os que creem em Jesus. Os que creem em Jesus. O que torna uma pessoa membro dessa igreja? A fé em Jesus. Onde se encontra a Santa Igreja Cristã? Em todos os lugares onde o Evangelho é anunciado. Então, não é somente na IELB, não é somente
os luteranos da IELB que serão salvos, né? A salvação existe fora da igreja evangélica luterana do Brasil. Existe fora desta igreja. Agora, não existe salvação fora da igreja cristã, o corpo de Cristo, né? Não. Então, a igreja cristã, católica, universal, fora dessa igreja não tem salvação mesmo. Agora, fora da IELB vai ter gente que vai para o céu, sim. E dentro da IELB vai ter gente que vai para o inferno também, né? Que são o joio. São o joio. O Espírito Santo e o perdão. Deus age por meios, chamados meios da graça. A gente já viu, palavras e sacramentos. Então, lembrando que tem só batismo e Santa Ceia de sacramentos. E através da ação do Espírito Santo, pelos meios, recebemos perdão. E por que nós precisamos de perdão? Porque o pecado ele é uma parede que nos separa de Deus. Isaías 59. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto, esconder o rosto, né, de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, o pecado, ele nos separa de Deus. Nos separa demais de Deus. Então, por isso nós precisamos do perdão. O perdão é tirar esta parede. Jesus faz isto. E na Bíblia nós temos sempre a palavra de lei e evangelho. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Então, a pessoa que pecar, morrerá. Temos aí uma pintura de Adão e Eva. Foram expulsos do paraíso, morreram. Morreram eternamente? Creio que não. Eles tinham a palavra de Jesus, que Jesus viria. No dia seguinte, então, por que precisamos do perdão? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista ele fala, ali está aquele que tira o pecado, que tira o muro que nos separa de Deus. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Isaías 52, 53, né? Ele sofreu por causa das nossas enfermidades. Ele era um inocente, mas ele sofreu por nós. Ele entrou na fila de pecadores por nós. Jesus é o nosso substituto. O Espírito Santo nos leva a crer nisto. Ninguém compra este perdão, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O celular estava ali chamando. E a palavra importante deste versículo é o isto. Isto. Veja só. O isto se refere à graça, que é o amor de Deus. Vocês são salvos. Salvação. Mediante a fé. Então, ó, graça, salvação e fé. Ó, a fé que eu falei antes. E isto, ou seja, este pacote, graça, salvação e fé, não vem de vocês. É dom, é presente. Dom é sempre, a palavra dom é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Não tem obras. Então, as boas obras são importantes para a salvação? Jamais. Nós temos Jesus para isto. As boas obras são importantes neste mundo? Claro que sim, com certeza. Este é um ensino luterano também, né? Bem simples. Não existe este ensino. Este versículo existe na Bíblia das outras igrejas, mas eles não ensinam isto. E também o Espírito Santo, né, fala bastante ali no terceiro artigo: me ressuscitará a mim e a todos os crentes, me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna, né? Ressurreição e vida eterna. A morte é o fim, jamais para o cristão e também jamais para o descrente. A morte como uma destruição, aniquilação, deixar de existir. Após a morte, temos dois destinos, o céu ou o inferno. Então, a morte não é o fim da pessoa, da existência daquele ser humano, daquela alma, né? Então, João capítulo 5, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele, de Jesus, e sairão.
os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal aqui é não crer em Jesus, para a ressurreição do juízo. Então virá o dia em que os cemitérios, né, e os que estiverem vivos comparecerão ao dia do juízo final. E aqueles que não creram também ressuscitarão para serem condenados, confirmados e condenados ao inferno. Então, aqui nós temos essa imagem, dois destinos. A Igreja Católica ensina o caminho do meio, que é o purgatório, a partir de alguns textos, mas é uma interpretação que nós cremos que é equivocada, né? Até mesmo eles usam alguns textos de Macabeus, né? Que não é um livro que pertence à Bíblia, é um livro de história, mas, né? A gente crê que é um livro interessante, mas é um livro de história, não palavra de Deus. Que a Bíblia da Igreja Católica tem mais livros, né? Que vocês podem ler, não tem nenhum problema, né? Podem ler, são muito bons, eu tenho aqui também. Lutero, inclusive, traduziu a Bíblia com os livros a mais. No entanto, são livros de história daquele tempo, livros importantes até. Então, não existe meio caminho. A pessoa morre, ou ela está no céu, ou ela está no inferno. Não existe o purgatório, que é o meio termo. Não se sabe se sobe ou desce, ou está ali para pagar pelos pecados. Nossos corpos serão transformados, obviamente. Diz Filipenses, né? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, os cristãos ressuscitarão com um corpo perfeito. Este corpo que eu tenho, se Jesus não voltar antes, aliás, se Jesus voltar ainda hoje também, será transformado. Será transformado em um corpo perfeito, sem as marcas do pecado. E, então, o que é a morte também? A morte também, de certa forma, é a separação do corpo e da alma. Jesus fala para o bandido que está ao seu lado: hoje você estará comigo no paraíso. Ele crê em Jesus, lembra-te de mim. Hoje você estará comigo no paraíso. A alma dele está no paraíso, está nos céus. E o corpo é sepultado. Depois esse corpo ressuscita e é juntado a esta alma. É bom pensar que muitas vezes a gente pensa assim, que a alma fica vagando por aí. Não, a alma fica no seu lugar, ou no inferno ou no céu. Depois o corpo volta para esta alma, para este espírito. Esta alma está acordada ou está dormindo? Pois é grande dúvida. Segundo Tessalonicenses diz, nossos irmãos estão, que morreram crendo, estão dormindo no Senhor. E quando eu estou dormindo, eu não sei o que está acontecendo, né? Então, esta alma está dormindo ou está acordada? Não sabemos. Se este dormir é um dormir acordado. Ficou meio estranho isso, né? No entanto, esta alma ela não está nos céus, mas ela não vira estrelinha, não vira anjinho, não fica lá tocando harpa e também não fica vendo o que acontece aqui no mundo, porque senão ninguém ia descansar, né? Poxa, o mundo está em guerra, né? O meu filho, meu neto lá está aprontando lá no mundo. Não. Esta alma está em paz com Jesus. E como é o céu, né? Indo para as últimas coisas, né? E, geralmente a Bíblia fala o que não vai ter no céu. Eu não vou ler tudo aqui, que acho que já está bem grande o vídeo. A Bíblia fala sempre que não vai ter sofrimento, não vai ter choro, não vai ter luto, não vai ter a morte. Tudo será perfeito. Ali nós estaremos face a face com Deus, né? Estaremos para sempre felizes. E deixa eu ver aqui que mais. Isto, né? Então a Bíblia não consegue dizer muito bem o que é o céu de tão bonito que ele é. Então a Bíblia fala do que não vai ter no céu. O céu, nesse sentido, é um novo céu e nova terra que será construído a partir deste mundo mesmo, né? No piscar de olhos. Como é o inferno, né? O inferno é um lugar de sofrimentos, e ranger de dentes. Ali o sofrimento é para sempre, ele nunca termina. E estar no inferno
é estar separado de Deus. Essa é a principal dor do inferno, estar separado de Deus. O inferno é o único lugar que Deus não está, que ele virou as costas. Então, quem não crê estará para sempre e para sempre e para sempre. Nunca tem fim. Muito bem, deveria ter terminado o céu, né? As fontes, então, de todo esse estudo é o Com Jesus, Manual de Instrução de Confirmandos. Catecismo Menor você pode ler, tem no Inário, tem na internet. Catecismo Menor de Lutero, não esqueça de escrever isto. Catecismo Maior também, posso emprestar, mas sempre entre em contato comigo para qualquer dúvidas, né? Bons estudos, que Deus te guarde, Deus te guie, que nosso povo, nossos jovens, nossas servas, nossos leigos tenham uma feliz prova no Congresso. Lembrando que quem estudou já ganhou. Um abração.